O Superior Tribunal de Justiça autorizou a apreensão e quebrou o sigilo telefônico e de dados do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A Polícia Federal cumpriu ordens de busca e de apreensão no Palácio das Laranjeiras e endereços ligados ao governador e à primeira-dama. Witzel é apontado como comandante de uma estrutura ligada a supostas fraudes na saúde, principalmente em contratos emergenciais de combate ao novo coronavírus. O tema do debate de hoje é: a ação da Polícia Federal pode ser encarada como ingerência do governo Bolsonaro na PF e na Procuradoria-Geral da República? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Augusto. Então, as suas primeiras considerações, por favor. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. O tema do debate de hoje pode ser bastante amplo. Para facilitar minha abordagem, eu vou tentar dividi-lo em alguns pontos diferentes. O primeiro deles é que a tentativa de se obter ganhos financeiros com a pandemia, tanto de forma lícita quanto ilícita, tanto por parte de autoridades públicas como privadas, não é uma realidade apenas brasileira. Algo precisa ficar bem claro. Que no momento como esse, onde milhares de vidas já se perderam, apenas a possibilidade de imaginar que alguém, de forma criminosa, esteja tentando obter algum tipo de vantagem, é algo que deve causar em todos nós um profundo sentimento de revolta. Portanto, se autoridades públicas venham a cometer desvios na compra de produtos, na construção de hospitais ou qualquer outro ato que vise ajudar a combater a pandemia, eles devem, obviamente sempre tendo os seus direitos e garantias fundamentais respeitados, devem ser investigados, processados e, se as provas colhidas em um processo forem satisfatórias, condenadas no termo da lei. Ponto número 2. O uso político de operações policiais não é uma novidade em nosso país. O que pode ser que seja novidade nesse caso é a participação direta do governo federal. O uso político da justiça ficou evidente em dezenas de atos da nossa história recente. Os exemplos mais próximos e mais claros ocorreram dentro da tão festejada Operação Lava Jato. Vazamentos seletivos e com um timing cuidadosamente preparado foram rotina durante a operação. Delações inverídicas, dirigidas e direcionadas também. Inclusive, a escolha de datas para a deflagração de operações policiais foram, inclusive, discutidas de forma absolutamente legal entre as partes de um processo, entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Justiça. Tais fatos foram desnudados pelas trocas de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e membros da força-tarefa da Operação Lava Jato, naquilo que ficou conhecido como Vaza Jato. A pergunta de hoje é se a operação policial que teve como um de seus alvos o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teve ingerência do governo Bolsonaro. Uma resposta responsável é a seguinte: olha, eu não tenho elementos para afirmar categoricamente isso. Mas eu também tenho vários elementos para sugerir que pode ter havido sim algum tipo de influência e ingerência do governo federal na operação de hoje. O principal deles é o cada vez mais claro e a cada vez mais clara possibilidade do vazamento de operações da Polícia Federal. Saber sobre o cumprimento de uma ordem judicial antes dela ser executada é evidentemente uma forma de interferir no bom andamento das investigações. Os indicativos de que tal interferência pode ter acontecido, eu pretendo trazer aqui hoje ao longo do debate. Mas para já ir finalizando a minha fala, eu gostaria de tratar no terceiro ponto sobre a operação em si. Até agora, o que foi disponibilizado pela imprensa é apenas a decisão do ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça. Que, antes de mais nada, é importante frisar, é um ministro bastante respeitado e bastante técnico. Apesar disso, eu posso ter críticas, e tenho várias, em relação à decisão de Sua Excelência. Críticas técnicas sobre a forma extremamente invasiva de obtenção de prova
que é aquela feita através de uma busca e apreensão, principalmente sendo essa a primeira medida de investigação. Mas para não tornar essa minha fala técnica demais, dos pontos trazidos nessa decisão judicial, chama também bastante atenção a gravidade das acusações. A possível, vou falar de novo, a possível participação do governador e de membros de sua família em atos ilegais. E a necessidade de se fazer não apenas essa, mas outras investigações sobre possíveis ilegalidades cometidas por autoridades públicas e privadas no Brasil inteiro. É muito importante lembrar, e eu faço questão de falar isso sempre, da absoluta observância do princípio da presunção de inocência, do respeito aos direitos e garantias fundamentais e da completa isenção e imparcialidade das investigações. A justiça criminal não é palco para se fazer política, para se perseguir inimigos ou para proteger amigos. Vamos então às suas primeiras considerações. Caio, por favor. Mona Lisa, eu peço licença aí para me alongar um pouco nessa fala inicial, porque infelizmente o debate público ele está enviesado por elites que têm um objetivo político muito claro, né? Que é desgastar a presidência e enfraquecer o governo federal a todo tempo e a qualquer custo. Num escândalo como esse, né, sem precedentes, que envolve corrupção milionária no alto escalão do governo do Rio de Janeiro em tempos de pandemia, o noticiário é dominado por especulações sobre uma possível interferência do presidente da República em investigações policiais frutíferas, diga-se de passagem. Graças a Deus, essa inversão de valores ela não encontra eco na sociedade brasileira. O povo sabe muito bem que o assunto mais importante não é a operação policial em si, mas os fatos e as pessoas que ela investiga. Priorizar as circunstâncias de uma investigação legal, em detrimento dos crimes que ela apura, é jogar uma cortina de fumaça entre o público e o verdadeiro problema. Dói muito atestar que, mais uma vez, o jornalismo brasileiro se recusa a direcionar aí o seu poder de fogo contra os reais vilões dessa nação, esse bando de corruptos que parasita o Estado. E a imprensa enviesada tem sim responsabilidade por ação, por omissão, no que será conhecido como Covidão, esses esquemas milionários de corrupção que pegaram carona na pandemia. A imprensa passou meses incensando e dando palanque a governadores autoritários, que só sabem multar, só sabem prender. Meses aceitando passivamente violações às liberdades individuais e invasão de competência entre poderes. Meses, isso aí desde o carnaval, varrendo para debaixo do tapete a negligência, a irresponsabilidade e a incompetência dos gestores públicos municipais e estaduais na linha de frente do combate à Covid-19. Então, essa adulação à tirania é uma vergonha nacional. E você, jornalista engajado, né, faça um exame de consciência. Faz sentido puxar saco de ditadores enrustidos que já saíram do armário para combater um fascista imaginário que provavelmente só existe debaixo da sua cama? Isso é militância juvenil, travestida de jornalismo para adulto. Mas engana pouca gente, não é à toa que a crise financeira assola as redações desde muito antes da pandemia. Bom, mas retomando aqui meu raciocínio, a verdadeira discussão é o Covidão. Só que por amor ao debate, né, e em respeito à questão formulada, vamos então, em menos de 2 minutos aí, desconstruir horas de programação televisiva destinada a desinformar a audiência. A pergunta é muito clara. A ação da Polícia Federal pode ser encarada como ingerência do governo Bolsonaro na Polícia Federal? E a resposta é não, claro que não pode. A Polícia Federal, a gente já falou isso aqui, é uma organização de excelência que garante autonomia e estabilidade aos seus quadros. Todas as notas oficiais ou de associações de profissionais da PF reiteram essa independência funcional. O ex-ministro da Justiça e o ex-delegado-geral da Polícia Federal confirmaram em depoimento oficial que o presidente da República nunca interferiu em investigações policiais. Portanto, o histórico recente depõe a favor do presidente da República. Mas o argumento definitivo é a cronologia dos fatos. A investigação que ensejou essa operação da Polícia Federal é de meses atrás, é anterior, inclusive, à demissão do ex-ministro da Justiça e às trocas no comando da PF. Em 4 de abril, a subsecretaria, na verdade, da Saúde, a subsecretária, ela ficou descontente com os gastos da pasta e foi exonerada pelo governador. Daí, em 11 de abril, o subsecretário executivo da Saúde foi afastado pelo secretário de Saúde do Estado, isso depois de denúncias de má gestão e contratação fraudulenta. Em 7 de maio, aquele mesmo subsecretário executivo afastado foi preso
por suspeita de participação em organização criminosa que superfaturava contratos de natureza emergencial. Essa operação ela foi executada pelo GAEC, que é o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, grupo esse vinculado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. E em 16 de maio, o governador Wilson Witzel ele passa a figurar no inquérito aberto pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, levado ao Superior Tribunal de Justiça em razão do foro privilegiado do governador. Então, todos esses fatos são de domínio público. Qualquer pessoa que conectasse os pontos poderia dizer, inclusive, que uma operação seria deflagrada em breve, tendo como alvo o governo do Rio, incluindo uma deputada federal minimamente informada. E, além disso, em 14 de maio, o governador foi mencionado no âmbito da Lava Jato, já que o doutor citou aqui, que levou a Operação Favorito, que, por sua vez, ensejou o pedido de busca e apreensão pelo Ministério Público Federal. E agora, finalmente, 26 de maio, a Polícia Federal, com autorização do ministro Benedito Gonçalves, que foi elogiado aqui, do Superior Tribunal de Justiça, a segunda mais alta corte do Poder Judiciário, realizou as ações de busca e apreensão com base nas fundadas suspeitas de que Witzel e sua esposa podem estar envolvidos nesse escândalo de corrupção em tempos de pandemia. Então, eu pergunto ao espectador da CNN, onde está o presidente da República nessa história? Esse enredo ele se desenvolveu na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio da Guanabara e das Laranjeiras, na Polícia Civil Fluminense, no Ministério Público do Rio de Janeiro, no GAEC, no Superior Tribunal de Justiça, no Ministério Público Federal e teve uma contribuição singela da Polícia Federal que devia ser aplaudida e não criticada ao levar a lei à casa dos poderosos. Então eu repito a pergunta, onde está a interferência do presidente nesse episódio? A não ser na cabeça obcecada de militantes que abandonaram a razão em nome das suas paixões e dos seus interesses políticos. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, inicialmente eu gostaria de, ao contrário do meu debatedor, ao invés de atacar a imprensa, me solidarizar a imprensa, principalmente com os veículos de comunicação que tiveram que abandonar a cobertura na porta do Palácio do Planalto, porque aquele ambiente não mais consegue dar condições mínimas de segurança para jornalistas acompanharem o presidente. Então, ao contrário de ataque, é a minha solidariedade a todos da imprensa brasileira. Com relação ao tema específico, vamos lá. Realmente, a minha fala inicial deixa bem claro, eu não tenho como afirmar categoricamente uma interferência, mas eu tenho elementos para sugerir a possibilidade desta interferência. E também, assim como o Caio fez uma cronologia na fala inicial dele, cronologia essa que está bastante acurada, Caio. De fato, essa investigação ela não começa do dia para a noite, a sua pesquisa foi bastante bem feita. A minha cronologia é um pouco diferente, ela não trata especificamente da operação deflagrada hoje, e sim de fatos, falas e atos que podem sugerir, sim, uma influência, uma ingerência do governo federal na deflagração da operação de hoje. O primeiro e mais importante deles é quando o presidente fala por diversas vezes que vai interferir na Polícia Federal. De fato, ele vai lá e interfere, mudando o diretor-geral e o superintendente do Rio de Janeiro. Posteriormente a isso, é divulgado um vídeo que nós já discutimos aqui, do dia 22, em que uma ministra de Estado, Damares, fala que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores e que seu ministério vai pegar pesado. Soma-se a isso a Paulo Marinho, pessoa extremamente próxima do presidente, que prestou hoje seu terceiro depoimento afirmando que a Polícia Federal e que delegados da Polícia Federal haviam vazado informações e datas da deflagração de operações da Polícia Federal, inclusive uma delas citada na sua cronologia. Hoje, Paulo Marinho, ao sair de um depoimento na Polícia Federal, disse ele que trouxe elementos materiais e prova sobre esse vazamento. Então, a gente está tendo essa conversa aqui, pode ser que amanhã ou depois surjam novas provas e elementos sobre vazamento de operações para a família Bolsonaro, trazidas por Paulo Marinho. Mais um fato, o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, tuita no dia 22, agora numa sexta-feira, num tweet direcionado ao governador Wilson Witzel, um símbolozinho de uma contagem regressiva. Aqueles que são mais familiarizados com esta rede social conhecem essa piadinha do tic-tac ou da contagem regressiva. Depois temos a deputada Carla Zambelli, que pode ser simplesmente uma deputada bem informada, mas não é o que fala a Federação Nacional de Policiais Federais, que solta uma nota em relação a ela hoje. Antes da nota da Federação Nacional de Policiais Federais, vamos ver o que a deputada falou ontem, numa entrevista à Rádio Gaúcha. Justamente na semana em que fala da deputada, justamente na semana em que o ex-juiz Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça e a gente colocou
A gente, quando eu digo o governo, né? Quando eu coloco a gente é porque eu me sinto parte do governo. Mas o presidente Jair Bolsonaro colocou um delegado da Polícia Federal, a gente já teve algumas operações da Polícia Federal que estavam ali na agulha para sair, mas não saíram. Isso eu acho um pouco diferente de apenas uma deputada bem informada. Vou reler a frase. Que estavam ali na agulha para sair, mas não saíram. Isso é uma informação sobre operações da Polícia Federal que ela sabia estarem na agulha e não saíram. Ou ela adivinhou isso? E aí a gente deve ter nos próximos meses a Covidão. E aí vem então uma nota publicada hoje pela Federação Nacional de Policiais Federais dizendo o seguinte: sobre as suspeitas de que a deputada Carla Zambelli foi informada antecipadamente da operação, é conhecido e notório o vínculo da parlamentar com a Associação de Delegados. Esse laço se demonstra pela participação de Zambelli em eventos, vídeos e homenagens. A FENAPEF defende a apuração com responsabilidade e profundidade sobre a possibilidade de que esse vínculo possa ter sido utilizado para a obtenção de alguma informação privilegiada. Volto à minha fala inicial. Não tenho como afirmar categoricamente a influência do presidente ou do governo federal nesta operação de hoje. Mas, ligando os fatos e vendo como a operação foi deflagrada, suspeitas, no mínimo, existem aos montes. Na verdade não, doutor. O seu argumento ele só corrobora tudo o que eu falei, porque ele não afasta os fatos concretos. Né? Então, você fala de especulações, de ilações, de conjecturas, e eu trago uma cronologia baseada não em falas, mas em fatos. Então, de novo, né, o standard da prova está muito diferente também. Gostou dessa do standard Eu gostei, da prova? Eu aprendo muito contigo, tenho que admitir, doutor. Agora, é o seguinte, bom, eu não vou ficar aqui passando pano e sendo corporativista com a imprensa, apesar de nós, de certa forma, fazermos parte dela. Né? Eu só peço que você não confunda críticas fundamentadas com ataques. Né? São coisas muito diferentes. E aí, no nosso caso, seria até uma autocrítica raríssima, né? E necessária. Como eu disse, a crise financeira ela antecede a pandemia nas redações. E não é à toa. As pessoas começam a perceber que o jornalismo contemporâneo, né, ao invés dele narrar os fatos para que as pessoas extraiam as suas conclusões, ele narra as suas conclusões em detrimento dos fatos. Mas, enfim, sobre algumas observações que você fez a respeito do senhor Paulo Marinho, que eu saiba, né, a denúncia dele se refere a um momento anterior à posse do presidente da República e a gente sabe que, nesse caso, o presidente é protegido constitucionalmente desse tipo de investigação, embora eu ache que vale, assim, a pena a gente ir a fundo caso alguma ilegalidade tenha sido cometida. E no caso da deputada federal, né, a senhora Carla Zambelli, ela que se explique se houver informações privilegiadas, ainda mais com essa denúncia que você trouxe aqui para o espectador da CNN, dessa proximidade com a Associação de Delegados. Na verdade, só para que não fique injusto, na verdade, eu reli uma nota da Federação Nacional de Policiais Federais que foi divulgada no site. Eu não estou fazendo afirmação nenhuma. Você tem um teor de denúncia, sim. Basta que se apure. Né? Agora, percebam que a gente está discutindo a diferença entre atos oficiais de instituições independentes. Imagina, falar que teve interferência do presidente da República, né, num ato que depende da autorização do Superior Tribunal de Justiça é um tremendo absurdo. Eu concordo com você. Porque o Poder Judiciário ele é totalmente independente. Por isso, a minha crítica é justamente ao teor do debate. Eu tenho certeza, né, e a sua fala inicial, nesse sentido, foi muito bela e de repúdio total, né, a corrupção com a agravante do momento que nós estamos vivendo. Então, esse deveria ser o cerne da cobertura jornalística. É para aí que os canhões, né, as tintas pesadas da imprensa tinham que ser carregadas, não na desconstrução do governo. E quando a gente fala de Covidão, e aqui eu peço licença para entrar num campo um pouco mais amplo da análise política, a gente tem que analisar como que as elites brasileiras estão atuando nesse sentido. Eu sempre falo, a elite política, né, tanto no Congresso quanto nos estados, aí você tem a elite judicial, ou judiciária, né? E aqui estou me referindo especificamente ao Supremo Tribunal Federal, né? E também as elites midiáticas, né? Com essa cobertura enviesada do governo federal. É o seguinte, quando você vai para o Congresso, você tem a aprovação da lei da pandemia e aqui, para quem estiver mais interessado, leia um artigo 4º dessa lei. Ele possibilita aí uma série de contratações em caráter emergencial, dispensando licitações. Não é essa coisa
tão solta como faz parecer a administração pública no estado do Rio de Janeiro. Mas, de fato, ela permite uma série de contratações sem o crivo e sem uma série de controles que existem em situações normais, né? Então, tem esse momento. Depois, vem a PLP 149, que eu critico tanto, o tal do seguro imposto, né, que vai recompor a receita dos estados e municípios em ICMS e ISS num período de 6 meses, e com uma agravante seríssima, que é a não exigibilidade de uma contrapartida de responsabilidade fiscal por parte desses governadores e desses prefeitos. Então você cria aqui uma tempestade perfeita. É quase como colocar raposas no galinheiro. Você dá para o prefeito e para o governador que seja mal intencionado a possibilidade de contratar sem licitação, certo? Então, sem dar grandes satisfações e sem se preocupar com gastos, porque ele sabe que a principal fonte de receita dele, né, vai ser coberta pelo governo federal, que, por sua vez, fica preso, né, numa camisa de força orçamentária. E aí, na outra ponta, a ponta judicial, o STF ele vai privilegiar um decreto desse prefeito, um decreto desse governador, em detrimento da lei federal da pandemia. Então, você tem o atropelo de uma série de garantias individuais, né, que está regendo, vamos dizer assim, as normas, as novas regras durante essa pandemia. Então, quando a gente pensa no Covidão, é uma coisa muito mais ampla. E o que me impressiona é o outro aspecto, né, que eu falei das elites midiáticas. É uma imprensa que devia estar vigilante, que devia estar fiscalizando, né, essas contratações, ela ser muito tímida na hora de falar do superfaturamento dos aventais em São Paulo, da compra suspeita dos respiradores da China, esse tipo de coisa. E aí você tem esses escândalos. Olha quanto tempo de pandemia a gente já está, 3 meses. O contrato lá, os gastos da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, quando eu vi o número de 10 de abril, portanto, há mais de um mês, eles já estavam totalizando R$1 bilhão, mais de 800 milhões de reais iam para a mesma operadora, que estava, para a mesma empresa, organização social, na verdade, que estava proibida de contratar na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, estava na cara que essa situação estava sendo conduzida de forma, assim, muito suspeita, né? Já que a gente tem que aliviar um pouco nas palavras nessa etapa da investigação. Então, para mim, essa é a verdadeira discussão, né? É falar do Covidão e a gente começar a direcionar nossa atenção para o que realmente interessa, que é a gestão da verba pública, a gestão da pandemia e o que efetivamente está sendo feito aí nesse enfrentamento dessa crise.